irmã Leonardo. Abençoa as demais pessoas que estão doentes, amém? Vamos receber a nossa irmã Esther. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A sua da igreja com a paz do Senhor, amém? O pastor direcionou a palavra, mesmo sem saber da palavra, mas o que eu quero falar para vocês, que o Espírito Santo me trouxe, começa em Salmo 115. A gente vai ler, a gente vai manusear a Bíblia mais um pouquinho. Vocês sabem, a gente tem que conhecer a Bíblia. Não só conhecer de ouvir falar, mas de praticar. Salmo 115 fala sobre confiar no Senhor, e o pastor Ademir resumiu toda a palavra para mim. Eu nem precisava pregar depois que ele falou, mas exatamente o que ele falou sobre confiar no Senhor. E dando exemplo daquele centurião que ele nem era judeu, ele era um gentio. E ele escutou falar do Senhor, dos judeus e das pessoas. Ele sabia quem Jesus era para aquele povo, a autoridade que Jesus tinha. Ele falou: eu confio no Senhor, com uma palavra. Se esse for o Messias de quem estão falando, o Rei, aquele que criou o universo, tem o universo na palma de suas mãos, ele com uma palavra vai curar o meu filho. E ele creu dessa maneira e foi feito porque ele creu e porque ele confiou no Senhor. Salmos 115 começa dizendo: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Não emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que o temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Aleluia! Amém, como a gente diz. E a gente vai entrar mais uma vez na presença dele. Como salmos são um cântico de louvor, a gente vai entrar mais uma vez na presença dele, agradecendo pelo nosso dia, agradecendo pela graça. Meu Deus, meu amado Pai, obrigada por ter nos trazido aqui mais uma vez. Nós te louvamos, nós confiamos em Ti e nós desejamos esse amor pelo resto de nossa vida e por toda a eternidade, porque nós sabemos que nós não temos um Deus que não escuta, nós não temos um Deus que não pode ver, que não pode escutar, que não pode falar, mas nós temos Deus verdadeiro em nós e que mora em nós e que habita em nós. Então, por favor, faça a justiça por nosso intermédio, faça a justiça na nossa casa, faça a justiça na nossa vizinhança, faça a justiça no nosso país e não nos deixe sós nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós te agradecemos. Os irmãos podem se assentarem? Aqui nós temos mais um cântico de louvor. Nós sabemos que os salmos são escritos por vários
várias pessoas, tem os salmos de Davi, tem os salmos dos outros, salmos é os cânticos de louvor. Então aqui é um louvor, como se fosse um louvor da harpa, vamos dizer assim. Tem vários salmos que já transformaram em louvor. E como o Salmo 126, nós conhecemos de cabeça quase o Salmo de Asaf, o Salmo 23, o Salmo 100 e vários salmos. E aqui estava falando um salmo de confiar no Senhor. E ele começa falando: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Ou seja, o salmista está dizendo aqui, olha, eu não estou cantando glória para mim, eu não estou cantando glória para Israel. Quem é glorioso aqui não é o povo de Israel, mas é o Deus que escolheu o povo de Israel. Nós cantamos glória, nós cantamos graças, porque o Senhor é digno de louvor. Ele está falando, olha, as nações ao nosso redor, eles perguntam quem que é o Deus de Israel, aonde está o Deus deles. Como isso já se tornou afronta para o povo de Israel, chegaram à Síria, afrontando Israel, falou, olha, quem é o Deus de vocês? Vocês têm deuses? Qual que é o Deus? A Israel ia lá e dizia, é o Senhor, o nosso companheiro, o nosso Deus fiel e Deus presente. E a Síria ia lá e falava, não, mas eu já destruí reinos, o rei da Síria, já destruí reinos com deuses que se diziam tudo e mais um pouco e não era nada. Mas Israel confiou no Senhor e ele agiu com justiça e protegeu Israel. E aqui ele está falando, olha, chegaram as nações a nos perguntar onde está o Deus deles. Eles falam, não, o nosso Deus, ele não é visível, ele não tem estátuas. Os nossos templos, a gente não tem estátua do nosso Deus nos nossos templos. Mas isso não quer dizer que o nosso Deus está ausente. Ao contrário, ele é presente. Ele está falando aqui, o nosso Deus, ele é mais presente ainda do que os ídolos de vocês. Porque eles têm rosto, eles têm pés, eles têm nariz, eles têm boca, mas eles não escutam, eles não cheiram, eles não falam, eles não sentem. Mas o nosso Deus, ele é o nosso socorro, ele é o nosso escudo, ele lembrará de nós, ele nos abençoará e ele estará conosco. Ele está falando isso, confie no Senhor, Israel, confie no Senhor, sacerdotes, vocês, o povo de Israel, confiem no Senhor. Ele fala, os mortos, eles não louvam ao Senhor, tão poucos que descem ao silêncio, ou seja, aqueles que já morreram, já não louvam ao Senhor, eles estão na sepultura, estão mortos, mas nós que estamos vivos, louvaremos ao Senhor, porque fala que se nós nos calar, até as pedras clamarão, e que seja nós, porque que honra que é ser o sacerdote do Altíssimo, que honra que é louvar o Altíssimo, que honra que é poder chegar perto da presença do Altíssimo, porque antes, hoje é muito fácil entrar na presença do Senhor. Hoje nós podemos, com o nosso coração voltado para Ele, com a nossa mente, a gente pode orar ao Senhor e Ele pode responder. Mas não significa que sempre foi assim. A gente deve ser grato porque hoje é dessa maneira, mas antes precisava de um sacerdote uma vez no ano. Então, que a gente venha sempre relembrar isso para entender que é uma honra. É uma honra, é um presente a cruz de Cristo e nós podemos nos aproximar dele desta maneira. Então hoje é fácil para nós. E mesmo assim a gente não tem confiado tanto no Senhor. Porque aqui o conselho do salmista é esse, confie no Senhor, ó Israel. E confiar no Senhor significa depositar nossa confiança nele, depositar a nossa esperança nele. E isso, se a gente analisar a nossa vida, será que a gente realmente está confiando no Senhor em primeiro lugar? Ou a gente tem deixado de confiar no Senhor para confiar em outras coisas em primeiro lugar? Será que quando a coisa aperta, a gente não quer
fazer as coisas do nosso jeito, ou a gente quer fazer de outro jeito, confiar em outra pessoa para fazer por nós, a gente acaba esquecendo do Senhor. Então que a gente venha sempre voltar para esse lugar da presença do Senhor, no qual a presença dele é palpável e a gente deve confiar nele. E a melhor resposta do porquê confiar no Senhor está aqui. Não está escrito com palavras, mas ele compara o nosso Deus a outros deuses. E a pergunta no ar é essa: se a gente não confiar no Senhor, em quem que nós depositaríamos a nossa esperança? E a resposta, o salmista no Salmo de Asaf, ele fala, 73, 25, ele declara, depois que ele entrou no templo do Senhor, ele viu o fim de todos. Salmo 73, 25, ele declara, ele faz uma oração a Deus, e ele fala: a quem tenho no céu, senão a ti, e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Ou seja, ele está falando aqui, olha, não tem ninguém no céu inteiro que eu desejo senão a ti. Não há ninguém na terra que eu queira mais que a ti. Em quem que eu vou confiar? Não tem ninguém melhor do que a ti. E na terra, se eu confiar em outra pessoa, ela vai me frustrar. Mas se eu confiar em Deus, se os meus planos forem frustrados por Deus, eles não estão sendo frustrados, eles estão sendo melhorados para um futuro melhor. E ele fala aqui, eu nada mais desejo do que estar junto a ti. E no 26, ele canta um cântico de louvor de quem confia realmente no Senhor, pode declarar. No 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele está falando, olha, eu posso adoecer, eu posso enfraquecer, eu posso passar no vale da sombra e da morte, mas Deus é a força do nosso coração, mas Deus é minha herança para sempre. E ele fala, os que abandonam, eles vão perecer, os que abandonam serão destruídos, mas para mim, ele não está falando mais dos outros, ele está falando para mim, eu, Asaf, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio e eu vou proclamar os teus feitos. Então Asaf entendeu que a confiar no Senhor, ele está falando aqui, olha, o meu coração pode falhar, os meus desejos podem ser frustrados, mas se forem frustrados pelo Senhor, ele continua sendo bom e eu vou continuar confiando nele. Por quê? Porque eu fiz nele o meu refúgio. Ele é o meu ponto de socorro, ele é o meu escudo, ele é o lugar em meio à tempestade, em qual eu posso me refugiar. Então ali está falando, quem que nós temos além do Senhor? Em quem que a gente iria confiar se não for no Senhor? Quem que seria o centro dos nossos pensamentos, se não o Senhor? Em Isaías 17, 7, dá um exemplo do que aconteceu quando Israel decidiu confiar no Egito, ao invés de confiar em Deus. Isaías 20, na verdade, 17 é outra palavra que eu também vou ler com vocês. Mas no 20... Isaías 23, está falando que o servo Isaías, ele chegou e ele deu profecias para o povo, mas o povo, ele estava tão cego, ele estava tão surdo que ele não escutava as profecias de Isaías, porque os falsos profetas iam e profetizavam, não, porque vocês podem fazer, nada de ruim vai acontecer, mas Isaías estava quebrantando o coração, falando, olha, se vocês forem por esse caminho, vocês vão morrer. E o povo de Israel seguiu por aquele caminho. E está falando aqui, Isaías 23. Disse então o Senhor, assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos com as nádegas descobertas.
No 5, os que confiaram na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Então, está falando aqui, não está falando necessariamente Israel, eu troquei aqui, mas aqui está falando daqueles que confiavam na Etiópia, aqueles que confiavam na Síria, aqueles que confiavam no Egito. Está falando, olha, eles se vangloriavam, eles vão ficar com medo e ficarão decepcionados. E ali, agora sim, no 17:7, que eu quero ler com vocês, está falando de novo daqueles que desejaram os ídolos, aqueles que depositaram a sua confiança em ídolos. E vale lembrar que ídolos não é só a estátua. Ídolos também pode ser o nosso coração, ídolos também pode ser os nossos desejos, pode ser muito o meu. Ídolos pode ser egoísmo, ídolos pode ser o nosso pensamento, ídolos pode ser algum familiar nosso, alguém que a gente coloca acima de Deus em nosso coração. Qualquer coisa que ultrapassa o lugar exclusivo de Deus no nosso coração é um ídolo. Então aqui está falando, não é só aqueles que eram de pedra, não é só escultura, é também no coração. Porque o povo de Israel foi infiel contra a lei do Senhor, porque no coração do povo de Israel, no coração dos israelitas, o Senhor, Deus, já não era prioridade. E quando eles abominaram o Senhor, eles começaram a pecar sem olhar para trás. E aqui está falando, 17:7, naquele dia, que dia? O dia do juízo. Os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que seus dedos fizeram. Naquele dia, as cidades fortes que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas serão como lugares entregues aos bosques e aos matos, e tudo será desolação, porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia que as semearem, a façam crescer, e de manhã florescer, contudo não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. Então, está falando aqui do que vale, como dizem Provérbios 11:4, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Ou seja, aqui eles juntaram riquezas, aqui eles juntaram altares, aqui eles juntaram ídolos, mas está falando naquele dia do juízo, eles vão se esquecer daqueles ídolos, porque eles vão lembrar quem que é o justo de Israel. Só que naquele dia já foi tarde demais para pedir perdão, já foi tarde demais, a oportunidade já passou, e não adianta colher, não adianta procurar as melhores plantas, não adianta investir o dinheiro nos melhores lugares, se Deus não for prioridade no coração. Naquele dia, a colheita vai ser tristeza, vai ser mal. Então, como o Provérbios fala, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, de nada vale a riqueza no dia em face da morte, no dia da morte, mas a retidão livra da morte. Retidão é o quê? É aquele homem justo, aquele homem fiel, aquele homem reto, como Jó era. O testemunho de Jó era esse, homem reto que se desvia do mal. E esse deve ser o nosso testemunho até hoje. Aqui está falando, voltando ao Salmo 115, fala de confiar no Senhor. E quando a gente confia no Senhor, a gente aprende a ser satisfeito no Senhor. Porque a gente aprende a que nem tudo vai ser como a gente quer. Ao contrário, muitas coisas vão ser diferentes do que o nosso coração deseja, mas tudo é por uma coisa melhor. E a gente não pode... A gente, como dizem Provérbios, o homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa é o Senhor. Como também dizem Provérbios, que o homem pode tentar descobrir os planos do Senhor. A beleza do rei é tentar descobrir os planos do Senhor. Mas, ao mesmo tempo,
Deus, ele é soberano, então a gente pode gastar nossa vida tentando descobrir qual que é a vontade de Deus para nossa vida, que a gente ainda não vai descobrir, porque ele é infinitamente soberano, ele é infinitamente maior e melhor do que nós. Os planos dele são imensos e a gente não pode descobrir se ele não quiser que a gente descubra ainda. Então, qual que é o conselho do salmista? Ele tá falando, olha, confia no Senhor. Em meio de tantas pessoas que questionam, que olham para a tua vida e perguntam, aonde está o teu Deus? Por que que isso está te acontecendo? Ou, por que que você está passando por isso? Se tu é crente, por que, sabe? Ele está falando aqui, olha, confie no Senhor, porque o nosso Deus, ele está nos céus e ele faz o que lhe agrada. O nosso Deus está nos céus e ele te escuta, ele te vê e ele fala com você. É isso que Salmo está dizendo. Estes deuses, eles não passam de coisas feitas por mãos humanas. E fala aqui, no 8, aqueles que os fazem se tornam semelhantes aos ídolos. Eles se tornam semelhantes àquilo que eles confiam. Ou seja, eles se tornam pessoas que não vê, que não escuta e que não sabem falar o que deve, porque eles colocaram o coração em coisas erradas. Mas está falando aqui, de tudo. Tenha confiança no Senhor. No dia mau, tenha confiança no Senhor. No dia bom, claramente você vai confiar no Senhor. E está falando aqui isso, porque na verdade no dia mau, todos nós queremos correr para perto do Senhor, mas nos dias bons a gente também tem que lembrar do Senhor. Eu quero também dar um pulinho em Mateus 5 com vocês, que são as bem-aventuranças, mas eu quero falar de uma específica que complementa essa palavra perfeitamente, porque aqui Salmos 115, ele está falando de confiar no Senhor. E Mateus, eles fala das bem-aventuranças e ele fala uma palavra muito que eu quero dar ênfase com vocês. Quero ler uma bem-aventurança que é o Mateus 5, versículo 6, que ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E é isso que eu quero falar com vocês também. Aqui está falando bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem que são os que têm fome e sede de justiça? Primeiramente, é aqueles que entenderam que eles não são justos. Aqueles que entenderam que eles são pecadores. E quando alguém, vamos dizer, quando o evangelho chega a eles, eles se dão conta, mas eu não sou tão bom como eu imaginava. E quando o homem se depara com esse choque, que ele não é tão bom como ele imaginava, ele fala, mas como que eu vou fazer para ser bom? Aí vem o crente, prega a cruz do Senhor. Olha, você já é justificado pela cruz. E agora vem aquela pergunta, o que eu vou fazer agora? A partir do momento que ele entende da cruz, ele vai querer o quê? Agradar aquele Senhor. Ele começa a ter fome, sede de justiça. Ele começa a ter fome e sede de ser justo, de ser santo como o Senhor que o chamou para ser santo. Ele começa a desejar, ele começa a ter fome e sede de justiça. Mas o melhor é isso, essas duas palavrinhas, fome e sede. Quem está faminto, quem está sedento, se tu pegar uma pessoa, vamos pegar o exemplo de Jesus, 40 dias, 40 noites no deserto. O que Jesus não faria por uma comida e por uma bebida? No nosso dia a dia, vamos dizer assim, se a gente não experimentou o extremo da fome, mas a gente chega perto às vezes. Imagina, pensa no momento que tu mais sentiu fome. E leva um pouquinho mais além, porque está falando, bem-aventurado quem for faminto e sedento de justiça. Quem está faminto vai fazer o que for possível para obter o alimento. Quem está sedento vai fazer o que for possível para encontrar o alimento. E está falando, bem-aventurado aquele que for faminto e for sedento por justiça. Aquele que for faminto e sedento por ser justo. Bem-aventurado essa pessoa. Por quê? Porque serão satisfeitos. Então está falando esses que nessa terra olham ao redor e veem injustiças, esses que aqui nessa terra
sabem que não são justos o suficiente, esse que nessa terra não consegue ser satisfeito até ele for plenamente justo naquele dia. Essa pessoa que sabe que ela é impura, que não é justa o suficiente até Jesus voltar. Essa pessoa que olha as pessoas em volta, aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, tem fome e sede para que elas possam experimentar a justiça perfeita de Deus. Essa pessoa que chegar a esse ponto, bem-aventurado, porque ela vai ser satisfeita. E o porquê que eu trouxe essa palavra? Porque nesses salmos ele fala de confiar no Senhor. E eu acredito que confiar no Senhor é também ser totalmente satisfeito no Senhor. Porque quando a gente confia no Senhor, a gente recebe a mentalidade do apóstolo Paulo. Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver com fartura, como eu aprendi a viver com falta de alimento. Eu aprendi a viver bem e eu aprendi a viver mal. Tudo posso naquele que me fortalece. E é esse sentimento que tem que ter em nós. A gente confia no Senhor, porque a gente sabe que não tem outro lugar. Se a gente quisesse, não teria. Mas que a gente venha confiar no Senhor, aprender a descansar no Senhor, pelo fato que a gente confia no Senhor, que a gente aprenda a ser satisfeito no Senhor, que a gente não venha desejar ídolos feitos por mãos humanas, que a gente não venha desejar ídolos no nosso coração, ídolos na nossa mente, ídolos na nossa vida lá fora, ídolos de pessoas ao nosso redor, que a gente não venha desejar, porque a gente vai ser totalmente satisfeito do Senhor. Como que é para ser satisfeito no Senhor? Tendo fome e sede de justiça. As bem-aventuranças ali continuam. Eu estou lendo um livro que fala do sermão de Spurgeon sobre as bem-aventuranças, mas eu estou um bom tempo lendo, porque se tu for pegar para ler cada bem-aventurança, tu vai ver a riqueza daquele texto. Isso eu falei só dos 6, imagina se eu tivesse pregado todas as bem-aventuranças. Então, em uma bem-aventurança, a gente consegue montar um lema para nossa vida, que a gente deve ser faminto, que a gente deve fazer o que for preciso para ser justo perante Deus. E lembrando, ser justo, a gente já foi declarado justos na cruz de Cristo. Mas a gente já pecou de novo, a gente já fez coisa que não agrada ao Senhor. A gente continua todos os dias tendo a mentalidade de ser melhor um pouco todos os dias, porque a gente não é perfeito ainda. Mas se a gente for faminto e sedento pela justiça, faminto e sedento para agradar ao Senhor, para ser justo e para ser santo, a chance da gente pecar é um pouquinho menor. Não vou dizer que é nula, porque a gente ainda é carnal, a gente ainda é carnal demais para o reino do Senhor. Mas graças a Deus que Ele nos dá a graça de todos os dias chegar ao trono da graça e pedir, Senhor, fortifica a gente mais uma vez, indo dia após dia, depois à noite, depois a gente agradece pelo nosso dia. Qual foi a última vez que a gente agradeceu por ter acordado são, por ter acordado com braços, por ter acordado com perna, por ter acordado com visão? Qual foi a nossa última vez que a gente foi realmente grato ao Senhor por um ato simples como esse? E aqui o salmista resume toda a palavra nisso. É uma palavra simples, a gente já escutou várias vezes, confiar no Senhor. Mas ele está falando, olha, eu prefiro não dar glórias a Israel. Eu não prefiro dar glórias a mim mesmo, eu não prefiro dar glória a Davi, eu não prefiro dar glória a homens e a reinos. Mas a ti, Senhor, eu dou glórias. O Senhor é nosso escudo, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza e o Senhor é dono de tudo. E confiar no Senhor envolve muita coisa, porque envolve a gente abrir mão dos nossos desejos, envolve a gente abrir mão das nossas preocupações. Porque se a gente está preocupado, a gente não confia no Senhor o suficiente ainda. Mas ao mesmo tempo é normal do ser humano se preocupado. Então que a gente venha sempre clamar ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude com isso. Finalizando, última palavrinha.
em Filipenses, que é o que Paulo fala isso, que ele fala, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentada, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele resume nisso. E antes ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, quando a gente está preocupado e a gente confia no Senhor, a gente entra na presença dele, a gente entrega, porque talvez a gente ainda continue preocupado, mas o Senhor vai dar a resposta daquela oração no nosso coração e na nossa mente. Ele vai responder com um irmão para acalmar nossa alma, com uma palavra, com um louvor. O Senhor é bom, o Senhor vai ser justo com o seu servo, porque fala. Por quê? Porque no 7 a gente tem uma promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O coração e a mente, ou seja, o Senhor vai guardar o nosso coração e a nossa mente. E o que o Salmo de Asaf falava sobre o coração e a mente? Que o coração e o corpo poderiam fraquejar, mas o Deus é a força do nosso coração e a herança para sempre. Então o salmista Asaf falava no tempo dele. Paulo está reafirmando a nós e está falando, olha, está nervoso, está preocupado, não está conseguindo confiar ainda. Entra na presença do Senhor com oração e súplicas. E a paz de Deus encherá o coração, porque Ele se importa com o coração e com a mente de vocês. E era essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos essa noite. Eu passo a oportunidade novamente para a Denir. Amém. Glória a Deus. Aí, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, né? Não a nós, mas ao Senhor.